Logo atrás de mim aqui, nós temos algumas colunas da cidade de Éfeso, uma das mais antigas cidades do mundo, muito bem preservada, e que recebeu uma das cartas do apóstolo João, quando ele escreveu no Apocalipse, cartas estas dirigidas por Jesus Cristo às 7 igrejas da Ásia Menor. Cada uma dessas igrejas representa um período da história do cristianismo, desde a sua fundação até a volta de Jesus. Como os historiadores dividem a história do mundo em história antiga, medieval, moderna, contemporânea, assim também o Espírito Santo dividiu a história do povo de Deus em 7 períodos, que representam, portanto, 7 fases da igreja cristã. Não houve na história um dia que o homem dormisse na Idade Média, numa quarta-feira, e acordasse na quinta-feira da Idade Moderna. Isto é apenas uma divisão que nós temos, didática, digamos assim, para nos ajudar a entender as características de cada um daqueles períodos. Pois bem, o Espírito Santo, através do apóstolo João, pegou cada uma das características de 7 igrejas que havia na Ásia e, a partir das características desta igreja, profetizou o que aconteceria com a igreja de Deus ao longo dos anos. Éfeso, onde eu estou, foi a que recebeu a primeira carta. Éfeso significa desejável e representa o período apostólico, quando a igreja começou a pregar o evangelho com fervor, com o poder do Espírito Santo, com martírio, com a entrega da sua vida. Foi a época do apóstolo João e também do apóstolo Paulo. Aliás, foi daqui, da cidade de Éfeso, que João escreveu o 4º evangelho. Muitas pessoas pensam que o último livro da Bíblia a ser produzido foi o Apocalipse. Mas depois que João escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos, houve um indulto dado por Nerva, ele foi liberto de Patmos, voltou para Éfeso e aqui escreveu 3 epístolas e o livro do Apocalipse. Foi aqui também que o apóstolo Paulo ficou pregando durante muitos meses na escola de Tirano. E depois que ele pregou várias vezes aqui, ele acabou falando verdades contra uma religião oficial que havia aqui nessa cidade. Eu vou falar um pouquinho sobre essa história para você. Logo aqui atrás, você tem os restos do teatro romano daquela época. A Bíblia fala que Paulo estava na sinagoga no começo, não encontramos arqueologicamente o local da sinagoga de Éfeso, mas depois ele transferiu-se para a escola de Tirano, que provavelmente seria um Odeon, que está lá do outro lado da cidade. A cidade aqui era muito grande. E quando Paulo começou a falar as verdades a respeito de um Deus único, da salvação em Cristo Jesus, os habitantes da cidade começaram a ficar incomodados. E a grande deusa padroeira de toda a cidade era a deusa Artemis, também chamada de Diana, ou Diana dos Efésios. Ela era a deusa padroeira daqui. E havia alguns homens que produziam nichos de ouro, de prata, para a colocação da estátua, da imagem de Diana. Evidentemente, com Paulo pregando contra esse culto e tendo tantas pessoas se convertendo para o cristianismo, aqueles homens começaram a se sentir ameaçados pela mensagem de Paulo. Resultado? Conclamaram as autoridades da cidade a mandarem Paulo embora daqui. Paulo queria vir até o teatro, onde a multidão se aglomerou para discutir o caso. Mas, na verdade, essa multidão aqui era uma turba enfurecida. Lembre-se, eles adoravam a deusa Diana. Era a deusa padroeira daqui. Falar mal de Diana naquele contexto, uau, imagine a complicação que foi. Paulo tinha respeito pela religião dos outros. Paulo tinha respeito pela fé dos demais. Porém, isto não o inibia de falar as verdades, mesmo que essas verdades implicassem em desmascarar algumas doutrinas, alguns cultos que não eram de Deus. E Paulo até não veio até o teatro, porque os seus discípulos, você pode ler essa história em Atos capítulo 19, disseram: Paulo, não vá para lá, senão você vai ser linchado. Apenas alguns discípulos de Paulo vieram para cá. E no teatro, com mais ou menos 30 ou 40 mil pessoas, você imagina, como diz o livro de Atos, a turba gritando: viva grande Diana dos Efésios, viva a grande Diana! Eu posso escutar ainda, pela fé, o eco daquela multidão. Paulo deve ter passado por aqui muito preocupado. Ele deve ter se perguntado: Senhor, onde é que eu errei? Será que eu falei mais do que devia? Será que eu falei menos? Será que faltou argumento? E Paulo, infelizmente, foi obrigado a deixar a cidade de Éfeso e caminhou por esse lugar onde eu estou aqui. Se você acompanhar comigo, você vê que até hoje existe uma grande colunata e ela dava destino até o porto da cidade. Paulo então saiu de Éfeso, foi para o porto e lá navegou para outros lugares para continuar pregando o evangelho. Mas não foi um desastre a pregação de Paulo. Apesar daquele incidente que deve ter deixado até alguns traumas na mente dele, das pessoas rejeitando a mensagem, gritando, hoje o cristianismo está de pé. Hoje nós temos muitos cristãos ao redor do mundo.
e não temos mais a religião de Diana dos Efésios. Naquela época, Paulo e seus discípulos eram apenas uma minoria. A grande maioria adorava o culto a Diana. Mas hoje, não é Diana que prevalece. O nome de Jesus ainda está em muitas partes do mundo. Porém, a obra não está concluída. Temos que pregar o evangelho a todo mundo, em testemunho a todas as nações, para que o fim possa vir, para que possa se cumprir todo o restante das profecias, e nós possamos então ver o nosso Salvador, voltando nas nuvens com poder e grande glória. E naquele dia, segundo a Bíblia, ele ressuscitará os mortos em Cristo. E Paulo, o próprio Paulo, que pregou nessa cidade, que esteve aqui, também ressuscitará para, como ele mesmo disse, receber das mãos do Salvador a coroa da justiça.